Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a todos os nossos seguidores, aqueles que estão presentes já neste momento online. Eu sou Carlos Silva, sou mestre de cerimônia e acadêmico do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Patos Unifip, e nesta terça-feira nós conversaremos com alguém muito especial, inclusive professor do nosso curso de Pedagogia, e nós teremos a honra de poder bater papo sobre um assunto que é realmente muito interessante, que é a questão da arte na educação. Então sejam muito bem-vindos, o Alan José, a Gilca Pedagoga, a todos os docentes, mas também aos discentes, professores, alunos, pessoas que anseiam talvez em fazer o curso de pedagogia, mas que gostam de entender um pouco mais sobre o curso, sobre a dinâmica, sobre a profissão, sobre as possibilidades. Então, nós temos esse espaço, que é um espaço público, livre, para a nossa conversação sobre essas questões. O curso de licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário de Patos Unifip está com inscrições abertas. Se você deseja conhecer o nosso curso ou sabe de alguém que deseja fazer o curso de Pedagogia, basta informar de que nós estamos com as inscrições para o vestibular até o dia 30 de julho. As inscrições em nosso site www.unifip.edu.br. Você pode também fazer o uso da sua nota do Enem, sua nota, desde que ela seja com uma pontuação de 350 e que você não tenha zerado a sua redação. Então é possível ingressar também através do uso da nota do Enem. Outra possibilidade também são os processos de transferência interna, quando você já é aluno e deseja apenas fazer a migração de um curso para outro, a transferência de outra instituição para a nossa instituição, que tem, graças a Deus, também ocorrido. Algumas pessoas que compreenderam e sentiram-se atraídas também pelo nosso curso ofertado em nossa instituição. Aqueles que já têm uma graduação e desejam ingressar através do processo seletivo de portador de diploma, também é possível. Enfim, há uma diversidade de possibilidades para que você possa ingressar no curso de pedagogia. Aos alunos ingressantes para o semestre 2021.2 está garantido o desconto de 50% exclusivamente na matrícula. Mas aí nós temos o programa Unifip Facilita, que garante descontos e também financiamento de até 100% do seu curso. Então, basta que você faça a sua inscrição, nos procure no direct, converse conosco, tire as suas dúvidas, e nós estamos aqui. Inclusive está nesse momento ingressando aqui a nossa professora Edilene Santos, que é a nossa coordenadora do curso de Pedagogia do Unifip. Boa noite, Edilene, seja bem-vinda. Você pode procurar as nossas redes sociais, você pode procurar as redes sociais do Unifip, pode procurar a Edilene, pode procurar a mim, que onde for possível nós estaremos também servindo a população, dando as informações, tirando as dúvidas sobre o curso de licenciatura em pedagogia. O curso tem uma duração de 4 anos, da forma modular, com aulas aos sábados. Então, você que porventura deseja fazer um curso de graduação, mas diz: eu trabalho durante a semana, eu não tenho condições de fazer um curso. Tem sim, é possível. Nós estamos ofertando neste formato o curso de pedagogia com aulas aos sábados, amanhã do sábado. Durante a pandemia,
Evidentemente, nós tivemos que nos adaptar e não estamos ofertando no formato presencial, de aulas presenciais, porque inclusive nós estamos proibidos por decreto estadual. Mas assim que a vacinação consequentemente andar no nosso país e na nossa Paraíba, avançar e for possível e o decreto estadual ou mesmo municipal nos permitir, nós estaremos regressando com aulas híbridas, ou seja, com a sexta-feira à noite de forma online, remota, e o sábado pela manhã presencial, se assim for nos possível. Dentro em breve, a gente imagina que isso venha a ocorrer. Sejam muito bem-vindos todos, uma alegria, um prazer poder encontrar com vocês. Olha, pessoal, e vamos compartilhando, viu? Pouca conversa e muita ação, viu? Vamos compartilhando. Tem esse aviãozinho aí, ó. Arrasta esse aviãozinho e sai espalhando essa live. Sai colocando nos grupos, mandando para um colega, para alguém que gosta de pedagogia, alguém que tem curiosidade, alguém que quer ouvir falar sobre arte, sobre educação. Manda esse aviãozinho, compartilha, curte e comenta aqui a nossa live e faz subir coraçãozinho, viu? Faz subir coraçãozinho, porque será uma noite especial, isso eu garanto. Já se encontra aqui conosco o nosso convidado todo especial de hoje, que se trata do jornalista, professor, pedagogo, multiartista, com vários dons, vários talentos. Fica até difícil a gente discorrer sobre tudo que ele faz, porque uma hora a gente imagina o Júnior de um formato artístico, aí ele se reinventa e agora é também escritor, inclusive com um livro lançado, que é Clarice e a Andorinha, e com um outro que já está no forno. Acabou de chegar ontem. Ele nos mostrava nas suas redes sociais que ontem chegou o Mágico do Seridó, que será lançado em breve em nossa cidade, e certamente nós poderemos ter mais esta obra. E aí ele vai caminhando, ele vai surfando nas artes, minha gente. O que você imaginar de arte, esse menino é capaz, é talentoso e nos dá muito, nos oferta muito da sua arte. E é claro, do outro lado, estamos nós sempre envaidecidos de poder dispor da amizade do professor Júnior Mizaki, que disse que o celular estava travando. Meu filho, não é só o seu, não. Nessa pandemia, o que mais a gente via era gente congelando, né? Gente feito estátua de gelo, literalmente, porque o celular travava, porque a internet travava. Certamente isso não é muito diferente. Mas agora sim, agora ele já mandou aqui o convite e creio que vai ser possível agora nós mantermos a conexão com o professor Júnior Mizaki. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Uma alegria, um prazer. Nós o saudamos, professor, em nome da nossa coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia, a professora Edilene, que já está aqui dizendo show, né? E certamente será uma noite muito especial, muito esperada. Todos estávamos ansiosos por este momento. Eu, particularmente, vesti 3 camisas para poder ver qual que ficava melhor no vídeo, porque eu digo, já que é uma visita especial, a gente tem que se vestir à altura, né? E aí eu coloquei uma, coloquei outra, e eu digo, sabe, o mais interessante é que o coração possa acolher. E esse está aqui aberto para acolher o professor
mestre em artes, professor do curso de pedagogia do Unifip. Júnior, seja muito bem-vindo numa noite especial, uma terça-feira, em que os corações estão subindo já aí, e hoje, dia do amigo. Olha só, que maravilha! Como diz Paulo Coelho, Maktub, estava tudo escrito, tudo já estava escrito que nós teríamos esse encontro, mesmo que assim, virtualmente. Eu não conheço o professor Júnior pessoalmente ainda, mas temos sempre uma amizade fraterna e virtual. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os presentes hoje da live, né? Estou vendo aqui os coraçõezinhos subindo. Professora Edilene, que já foi minha professora na pós-graduação, que eu tenho um carinho enorme. Né? Aos amigos, já que hoje é dia dos amigos, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos, dizer que, né, sem eles eu não seria, eu acho que 1% daquilo que eu construí na vida em relação a caráter também. Né? Quero mandar um abraço aqui, estou vendo aqui, Gracinha, Alci, Adriano, Núbia, Alan, não é? Estão aqui, Luan Mafra, que entrou agora, Antônio Marcos, então, Roberta Lucena, quero mandar um abraço especial para ela, que entrou também aqui na live, e dizer que é um prazer estar aqui e para falar sobre arte, para falar sobre educação, e também representando, né, como professor convidado do curso de licenciatura da Unifip, do curso de pedagogia. Então, eu me sinto em casa, porque eu amo essa instituição, e eu acredito muito, né, na educação brasileira. E estando com uma potência como você, eu fiquei até arrepiado, você falando no início, né, me chamando de multiartista, cara. Eu fiquei muito lisonjeado, né, muito feliz. Muito obrigado, Carlos. Pode ter certeza que a felicidade, né, a honra é toda minha. Mas eu não menti, não. Eu só disse verdades, só trago verdades, porque quando a gente pensa que já provou, saboreou de toda a sua arte, você sempre está a nos trazer novidades, inclusive novidades que estão aí no forno, né? Tem livro novo aí, quero inclusive dizer que a minha mini biblioteca já está aqui aguardando, tem espaço, viu, para suas duas... Aqui, olha, tá tudo guardado, inclusive o novo, né? Professora Edilene também, eu quero ela no lançamento, aliás, todos vocês no lançamento, quando a gente decidir fazer, né? Quando amenizar mais, pelo menos tomar a segunda dose da vacina, vamos organizar aí um lançamento legal para poder lançar esse novo trabalho que a gente vai falar também nesse meio da conversação. Muito bem. Nós temos a alegria de, nesta noite, poder conversar, e o nosso tema é a arte na educação, um diálogo entre o lúdico e o real. E a primeira coisa que nos vem à tona quando nós imaginamos esse tema é exatamente como conjugar a arte na educação, arte mais educação, e este processo em que passa a humanidade, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde nós, mais do que nunca, temos esse diálogo constante entre o que é lúdico, o que é brincadeira, o que é fantasia, o que é fictício e o que é o mundo real. Porque há uma linha muito tênue, porque a gente não imagina, tem horas que a gente fecha os olhos e diz, não, eu estou num filme, e de terror. Né? Porque ninguém nunca imaginara passar por uma situação como esta que a pandemia da Covid-19, infelizmente, nos trouxe. Né? E aí, professor, para início de conversa, nós queríamos ouvir do senhor exatamente, desculpa o pronome de tratamento, viu? São ossos do ofício, viu? E o mestre de cerimônia, ele é cheio de protocolo, viu? Cheio de besteira. Então, vez por outra, eu me vejo assim, com gente tão jovem, e aí eu sou obrigado, por ossos do ofício, a chamar pelo pronome de tratamento. Mas, Júnior, nós queríamos que você nos falasse exatamente sobre essa questão da arte na educação. A Base Nacional Comum Curricular, desde 2017,
já inseriu as linguagens de artes visuais, música, dança e teatro como componentes obrigatórios. E aí eu queria que você nos trouxesse exatamente um pouco deste sentido de se fazer arte, não só estudar arte, mas fazê-la com criatividade, com desenvolvimento em sala de aula. Você falou em ludicidade, não é? Que é um dos temas que está na nossa conversação de hoje. E é interessante porque eu já estou num ambiente aqui meio que lúdico. Acho que vocês vêm lá atrás e pensam que estou num quarto de criança ou adolescente. Mas é o meu ambiente de trabalho, é meu quarto da bagunça, assim como eu chamo, onde eu faço as minhas produções, meus estudos, minhas pesquisas. Não é? E o lúdico sempre... Aquilo ali é o Pikachu? Ah, tem o Pikachu, tem o espantalho do Mágico de Oz, tem o capacete dos Power Rangers, então tem muita coisa aqui, né? Que criança que é proibida de entrar, porque senão vai querer mexer em tudo. Eu já digo aos meus amigos que têm filhos, quando vêm aqui em casa, que não tragam os filhos, né? Porque é tudo muito bem conservado aqui atrás. Então é isso, é um mundo lúdico, é um mundo que me inspira, e a ludicidade, ela está presente na arte, né? E principalmente quando a gente trata de educação. E, infelizmente, ainda é muito novo, não é? Quando a gente vai falar sobre a arte dentro da educação, embora desde o início, quando a educação foi entendido, né, como esse conceito aqui no Brasil, a gente passou por transformações na arte e que a gente ainda tem a cultura de pensar que a arte ainda é aquilo que foi construído no período da ditadura militar, né, nas escolas, que a arte tinha apenas uma função utilitária, ou então uma função de produzir artesanato, uma produção talvez musical, voltada a louvar os hinos, né, da pátria, do patriotismo, mas que mudou-se o conceito, né, de estudar arte, de se produzir arte, de contextualizar a arte. Na década de 80, uma pesquisadora chamada Ana May Barbosa, que é uma grande teórica em relação ao ensino de artes, ela construiu, com base nos seus estudos, a unidade, né, a metodologia triangular que a gente chama, que une a contextualização histórica, a apreciação e a prática, que seria o fazer artístico. Então, hoje, infelizmente, Carlos, dentro de uma pesquisa que saiu há pouco mais de 5 anos, claro que deve-se ter alterado alguns dados, mas acredita-se que pouco, mas cerca de 9% dos profissionais que estão em sala de aula no Brasil, com a disciplina de artes, eles são licenciados na área. Porque os artistas, geralmente, né, as faculdades que têm a licenciatura de arte, elas estão geralmente direcionadas, ou então localizadas de modo presencial nas capitais. E aqui no interior, principalmente, a gente sente essa carência de ter profissionais licenciados na área de artes. E, às vezes, acabam direcionando um outro profissional de outra área, ou das letras, ou da pedagogia, para poder se inserir no mercado de trabalho com esta disciplina. E a gente tem uma lei, né, e essa lei não permite que outros profissionais que não sejam licenciados na área possam estar dentro da disciplina. Embora nos anos iniciais, na educação infantil, a gente tem essa permissão que um pedagogo possa estar, né, de forma polivalente, mas mesmo assim já há estados, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, os professores que são licenciados na área, eles são convidados também a estarem nesse primeiro ciclo educacional, não é? Mas como pedagogos, como a construção de uma formação de um pedagogo, é necessário que o aluno, ou então o profissional, entenda-se, né, a importância do formador de artes, né, dentro de sua escola, dentro de sua instituição, e respeitando justamente essa questão dessa metodologia de mostrar uma contextualização do tema que vai ser abordado dentro de um plano de curso, um plano de aula, da apreciação e da prática que o aluno possa ter, não é, dentro deste ensino. Não é? E outra coisa, respeitando também as especificidades de cada linguagem das artes. Geralmente, nós temos 4 linguagens que são inseridas dentro do estudo de artes, que seria a linguagem musical, a linguagem teatral e a linguagem da dança, que juntas formam a linguagem das artes cênicas e também a linguagem das artes visuais, né? Ainda se utiliza-se
aquela nomenclatura de chamar artes plásticas, mas hoje em dia a gente chama de artes visuais, porque a partir da segunda metade do século XX se inseriram as novas tecnologias, né, dentro das artes, e as artes visuais abraça tudo isso, o design, o cinema, a fotografia, as outras linguagens que não que não são apenas, digamos, que aquela arte que é expressa com tinta e pincéis em paredes de museus, né? Então as linguagens elas se multiplicaram. Então é interessante que o educador, o arte educador, o profissional que está com arte na escola, mesmo que ele seja um formado em pedagogia e esteja conduzindo os anos iniciais, ou que ele esteja, digamos, numa coordenação, conduzindo, né, a educação básica em sua escola, porque isso aí é habilitado para um pedagogo realizar, que ele possa entender, né, a necessidade de trabalhar essa linguagem, né, da metodologia triangular, que é sugerida pela Ana May Barbosa, e também respeitar as linguagens que eu citei aqui, né, dentro do ensino de artes. Muito bem, quando você falava, eu me lembrava de. Agora vamos às brincadeiras, viu? Disse a professora Edilene, ela disse que tinha chegado de viagem com dor de cabeça e estava se preparando para a live. Eu digo, olha, professora, nem se preocupe, tome aí um medicamentozinho, porque a live vai ser, como diz uma professora pedagoga amiga nossa, a professora Bartira disse na terça-feira passada, a live foi leve. Então, a live continua leve hoje, e com direito à brincadeira, à alegria. Claro, estamos falando sobre arte, sobre lúdico, e quando você falava, eu me via à memória, agora puxando para uma brincadeira, quando a gente diz cada macaco no seu galho, né? Eu acho que esse cada macaco no seu galho se refere também quando a gente imagina o profissional de artes dentro da escola, porque e aí vai uma confissão muito pessoal, que a minha experiência com professores de arte não foram satisfatórias. Eu digo isso, embora elas fossem, inclusive uma delas era formada exatamente em artes, mas não tinha essa capacidade de demonstrar a arte como um todo. E aí se procurava uma ou outra área, um ou outro desses pilares, tanto musical, teatral, dança, que são as artes cênicas e a arte visual, e aí se focava só em um, em detrimento das demais. E aí o aluno, o discente, o educando, não tinha acesso à multiplicidade artística. E aí a gente tinha muita história da arte, e aí, evidentemente que a gente precisa ter uma teoria, mas faltava, no meu ver, uma prática de transformar aquilo que era bonito de se ouvir, falar da mitologia grega, do teatro, para mim era o máximo aquela aula, era uma maravilha, mas eu queria fazer teatro. Eu queria ir para a prática, eu queria encenar, eu queria ler poema, sabe? Eu queria ver arte e fazer arte. Acho que nós pecamos muito neste sentido, quando imaginamos que a arte é somente teórica e esquecemos de que a arte é uma construção. Isso que a Ana May nos fala sobre uma construção, e é muito bonito quando ela fala, inclusive, num de seus livros, o livro A Imagem no Ensino da Arte, anos 80 e Novos Tempos, ela afirma como a matemática, a história e as ciências, a arte tem domínio, uma linguagem e uma história. Se constitui num campo de estudos específicos e não apenas em meia atividade. A arte e a educação é epistemológica.
se vocês estão conseguindo acompanhar. Opa, tá voltando, tá voltando. Tinha travado o Carlos aqui. Voltamos. A internet é assim, meu filho. Não tem uma internet que preste nessa cidade. Vamos dizer a verdade, né? Então, eu falava exatamente sobre esse livro da professora Ana May Barbosa, em que ela fala que a arte é um domínio. E se é um domínio, o educando precisa tomar parte disso. Então, essa é a grande discussão, de que a arte na escola, ela precisa envolver até de forma multidisciplinar. Quando a gente fala de que a arte pode configurar possibilidades inúmeras com outras disciplinas. E aí, isso vai ser um processo pedagógico, educativo e transformador. Queria que você nos falasse qual a sua visão sobre isto. Bom, Carlos, interessante você citar essa sua experiência, né? E às vezes o professor, ele passa por essa dificuldade na escola justamente por não ter formação, sendo que hoje, né, nós temos as licenciaturas em cada área específica. Há um tempo atrás surgiu uma lei que deveria se desmembrar, não é, do ensino de arte, e inserir em cada escola as linguagens, né? Então o aluno era para ter aula de teatro, era para ter aula de música, era para ter aula de dança e era para ter aula de artes visuais. A gente na educação se fala tanto de competências e habilidades, né? E pouco disso é tratado na prática mesmo. E o ensino de arte tem essas competências e habilidades. E às vezes um aluno ele não tem tanto interesse, talvez, em partir para um lado do campo artístico, tipo do teatro, então das artes visuais, tem a sua preferência, mas é legal que ele possa experimentar, né? Às vezes, como profissional conduz a linguagem, isso aí pode despertar no aluno um interesse, uma paixão por aquilo ali. Eu já tive vários alunos, né, que no primeiro dia de aula dizia: Júnior, infelizmente, professor, eu detesto essa sua disciplina, não vai acrescentar em nada na minha vida, porque eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser, sei lá, astronauta, e o que é que eu vou levar da arte em relação a isso? E a gente sabe que a arte é interdisciplinar, como você falou, ela está presente em todos os aspectos, né? A criatividade, que está muito associada ao processo artístico, ela é o terceiro item mais importante, né, nessa questão de desenvolvimento e de inteligência humana, né? E isso, por exemplo, de às vezes, tipo, mas ficou a desejar porque eu gostaria de ter feito teatro, eu gostaria de ter aprendido a tocar um instrumento, a cantar na escola, infelizmente a escola não me proporcionou. Isso aí, infelizmente, ainda é culpa da estrutura, né, curricular, do nosso ensino aqui no Brasil, que não proporciona isso, né? Eu digo isso porque, por exemplo, no ensino médio, onde nós temos essa sede grande dos adolescentes de expressar o seu corpo, de expressar a sua voz, de expressar suas ideias através de um desenho, de alguma manifestação artística, apenas é uma aula de artes, né? Por ano do ensino médio. E agora, com esse novo ensino médio, estão pensando até em reduzir isso e se criar disciplinas eletivas, que isso aí varia de escola para escola, inserir algo voltado à arte ou não. E a gente sabe que ainda, infelizmente, tem esse preconceito de poder abrir um espaço, né? Não só apenas o professor, né? Eu digo assim, não é só apenas culpa do professor, não gosto nem de culpar o professor, mas a própria infraestrutura que não oferece um espaço, um laboratório de artes, né? A gente se fala muito em laboratório de ciência nas escolas. Vamos fazer um laboratório de ciências, vamos fazer um laboratório de química, agora já se fala em laboratório de letramento, mas a arte, né, a arte em si, quando se fala, vamos fazer um laboratório de arte, não tem sala específica, não tem local específico, e se vagar aquela sala no ano que vem, a gente vai fazer o laboratório de ciências, prioriza outra disciplina, né, e a arte ficando como a prima pobre, né, do currículo educacional, e que a gente tem que batalhar. Então, um educador da área artística, ele realmente mata um leão, né, por dia dentro do currículo, né, para poder mostrar para a coordenação, para poder mostrar para a direção o quão importante é a disciplina e quão importante é para seus alunos, né? E outra coisa, interessante também a gente estudar essa questão histórica, embora ainda há eu não gosto de falar da palavra deficiência, que eu acho muito pesado, mas ainda há
essa falta, né, essa ausência da gente poder estudar sobre história das artes brasileira. Né? A gente consome muita coisa que vem lá da Europa, claro, mas a Europa é o centro, tal, de fato, do que a gente tem em relação à pesquisa, mas a gente esquece que nas outras partes do mundo se teve produções e histórias também voltadas às artes, né? A gente começa com a arte paleolítica, neolítica, depois a gente vai avançando para egípcia, pula para a grega, que pegou muito referencial da egípcia, depois Roma, né, que foi um Ctrl-C, Ctrl-V da arte e da cultura grega, abaixo Espanha, Portugal, que a gente consumiu tudo que já veio. Ouvi. Estava travado aqui. Né? A gente se travou, fique aí que a gente volta. Né? Então, tipo assim, estamos falando muito agora sobre Japão, sobre Ásia, que é o palco, novamente, né, dos Jogos Olímpicos, cenário. Então, há essa curiosidade de descobrir um pouco sobre a cultura oriental, a cultura japonesa. Né? O Brasil, nós temos aí, eu acho que a quarta ramificação de etnias, né, que veio os povos do Oriente que veio para cá, né, nesse processo, né, de migração. Então, assim, a gente conhece ainda muito pouco sobre esses povos. A gente ainda trata com preconceito também os povos asiáticos, né, brincando com os olhos, que os olhos são puxados, não conseguem enxergar, que são brincadeiras de mau gosto. Isso aí é tudo uma falta de cultura nossa, né, que não conhece. A gente consome, por exemplo, muita coisa da cultura pop lá dos Estados Unidos, né, às vezes da Europa, mas quando se fala, por exemplo, em música que venha no sentido asiático, que venha de referência de gênero, de estilo asiático, a gente já trata com preconceito. Diz, eu não estou entendendo nada do que esse povo está falando, como se a gente também sempre entendesse o que um americano fala em inglês, ou então italiano, alemão. Né? Então, assim, há ainda muito preconceito justamente por falta de vencer essas barreiras e de se mostrar também. E a escola é uma grande vitrine disso, né? A escola é uma grande vitrine para poder, eu digo até catequizar as pessoas em relação à construção de ter uma educação artística, ou então uma educação que possa abrir os olhos, né, do alunado, ou então do educador, em relação a respeitar o próximo, porque hoje a nossa bandeira maior que a gente leva hoje dentro da educação é a diversidade, né? A diversidade de gênero, de religião, de etnia, de crenças, de tudo. Então, a gente não pode fugir disso, né? A gente não pode fugir dessa temática que realmente a gente tem que abraçar. Sem, claro, fugir daquilo que está presente no nosso dia a dia, ao nosso redor, da nossa arte local, da nossa arte regional, que também é muito importante a gente conhecer. Carlos, eu sei que eu estou falando demais, né? Professor fala demais, mas só um ponto que eu gostaria de destacar. Recentemente eu comecei a ensinar novamente aqui na Paraíba, né? Eu tenho 16 anos de professor, e só que na educação básica já estou... Deixa eu ver, eu acho que há 12 anos, e há 4 anos atrás eu migrei para o Rio Grande do Norte, por falta de oportunidades aqui, né, em relação a concursos, onde eu sou concursado lá no Rio Grande do Norte da Educação Básica, e recentemente eu passei no concurso para professor do Estado, também aqui no Paraíba, professor de arte. E eu estou numa escola que eu fiz uma aula sobre... aliás, uma avaliação diagnóstica para poder entender da comunidade onde eu estou trabalhando, que eles conheciam os artistas locais. E os meus alunos me deixaram pasmo, assim, em relação à falta de conhecimento dos artistas locais. Né? Eles disseram que não conheciam. Aí depois eu tive que fazer quase que uma regressão para dizer, gente, mas quando vocês vão comer um espetinho no final de semana com a família de vocês, tem alguém que toca lá, né? Que tá com violão, que tá com sanfona, com pandeiro, né? Quem é? Aí, é mesmo, é fulano cantor, é fulana cantora. Aí eu fui mostrar que realmente eles conhecem os artistas locais, né, que muitas vezes passa despercebido, né, pela própria comunidade, porque a gente ainda acha que um artista é aquele que está no YouTube, é aquele que está vencendo um reality show, é aquele que está na grande mídia, e a gente esquece que essas pessoas que estão lá com o pandeiro na mão, enquanto você está numa pizzaria, ou então está com violão, enquanto você está num barzinho, também são artistas que estudaram muito para estar ali, que se esforçam para estar ali, que muitas
vezes a gente nem percebe, né, a questão do valor que aquele profissional tem. Agora eu vou deixar você falar. Não, nem se preocupe que está tão bom o nosso bate-papo, a nossa conversa, inclusive chegando mais gente aqui, professor Flauber Paiva, a Mirela Tuane, também aqui, vamos passar, Irinaldo Marques, Rubênia Jesus, sejam bem-vindos, viu? E ó, arrasta o aviãozinho, viu? Arrasta o aviãozinho, vamos voar. Literalmente, arrasta esse aviãozinho para compartilhar com mais pessoas. Sim? Eu quero mandar um abraço para o professor Alan José, a professora Rubênia também, que apareceu por aqui, né, que eu tive a oportunidade de ser coordenador do ensino de arte do município durante 3 anos aqui em Patos. Era uma época que eu estava ainda em formação, né, da minha licenciatura, e que os profissionais da área de Patos, da área de arte daqui de Patos, me abraçou, né, e eu sou muito grato à minha formação profissional a essas pessoas, e que hoje eu vejo com orgulho, porque na época o concurso abriu vagas para pedagogos, né? Foi um erro de edital ter aberto, como eu falei no início, né, do nosso bate-papo. O pedagogo, ele não é licenciado para poder ensinar artes nas escolas, né? Existem as linguagens e as licenciaturas específicas. E essas pessoas eram pedagogas, eles passaram no concurso, não culpa deles, e que hoje eles estão em formação dentro da área de artes, né? Eles poderiam ter se acomodado, de, eu sou concursado, tenho meu emprego a vida toda, vou deixar para lá, tá bom aqui na minha zona de conforto, mas não, né? O exercício da função despertou neles o interesse de buscar uma formação específica, e eles estão, o grupo se juntou e está fazendo a licenciatura em artes visuais, e eles estão se formando, né? Claro que junto com a formação de pedagogia que eles têm, isso aí vai acrescentar muito mais a eles, né? Porque são excelentes profissionais. Eu tenho muito orgulho dessa equipe, né? Que está aí procurando realmente se especializar dentro da sua área de ensino, de atuação. Muito bem. Júnior, quando a gente fala sobre a arte na educação, me vem à memória a figura do poeta, escritor, dramaturgo e, além de tudo, um conterrâneo nosso, Ariano Suassuna, que, quando falava sobre essas questões de arte, de acesso à cultura, ele usava uma metáfora muito interessante. Ele dizia: cachorro não come osso e acha bom apenas por si só, mas porque somente dão osso a ele. Dê filé mignon ao cachorro, para ver se ele não vai adorar, e num instante vai querer trocar o osso pelado dele pelo filé mignon. E aí, eu gostaria que nos falasse o que é o filé mignon da arte na educação, que é capaz de transformar de forma criativa, dinâmica, respeitando a estesia, que é esta capacidade de perceber sensações e de reflexão, esta fruição, que é um processo e um usufruto de uma oportunidade artística, como é visto para a figura do mestre, e agora a gente fala especificamente com alguém que tem mestrado em artes, como você vê esse processo de acesso artístico-cultural que muitas vezes nos é negado, que muitas vezes ele é desvalorizado, desconstruído, onde é que se tira as grandes somas de dinheiro do orçamento? É na cultura, é na arte. Estão aí os músicos da nossa cidade que não nos deixam mentir, quase que morrendo de fome nessa pandemia, se não fosse a solidariedade de tantos outros. Então, como a gente pode vencer estas barreiras? Eu acho que começa a partir da educação. Tudo é educação. A educação é o pilar da construção de uma sociedade, né? Até meio clichê estar falando sobre isso. Mas é na educação que a gente vai ensinando ao aluno, né, a questão do respeito, da sensibilização às artes, da criatividade, do fazer artístico como um ponto central, né, do despertar. Então, assim, a forma que o professor conduz o aluno para essa educação, né, para esse olhar artístico,
ele vai abrindo um campo para uma transformação que isso vai acontecendo de acordo, não é, a vivência do aluno, de acordo da forma que ele vai crescer. Quando eu ensino arte, não é como eu ensino matemática, né? Tipo, gente, hoje nós vamos aprender adição. Então, 1 mais 1 é 2. Aí o aluno, depois de 50 minutos, já sai da sala de aula sabendo que 1 mais 1 é 2. Já quando eu vou ensinar arte, o aluno pode acontecer de sair, tipo assim, para que isso realmente vai me servir na vida naquele momento, né? Mas daqui a 10, 15, 20, 30 anos vai bater um insight nele que ele vai dizer, nossa, foi importante aprender, né, uma característica sobre a arte local, sobre, sei lá, a produção criativa daquele músico, daquele compositor, o porquê escutar um cantor de MPB, aquilo ali é importante para a questão da construção cultural do meu país, né? Então, o aluno ele vai aprendendo na vivência, vai aprendendo na vida mesmo, né? A despertar isso aí. A gente, quando vai ensinar arte, a gente não vai, na escola, a gente não vai estar ensinando o aluno a ser um ator, a ser um músico, a ser um artista visual, né? A gente vai conduzindo a questão do respeito, da diferenciação, das ideias, né, da separação de ideias, da prática através das vivências do aluno, né, para o novo. Então, é toda uma questão de um cuidado, de algo que vai se formando em relação a isso aí. Carlos, queria só voltar em relação a um ponto que você falou na aula passada, tipo assim, tem escolas que, por exemplo, o professor, ele ensina arte, mas ensina música e não ensina outra coisa, não ensina teatro, né? A BNCC, ele permite, claro que ele permite que o professor ele trabalhe as outras linguagens, mas dentro de sua área de formação, né? Por exemplo, eu sou um professor que eu sou formado em artes visuais, mas eu não entendo nada de partitura, eu não entendo nada de música, né? E eu não quero frustrar meu aluno ensinando uma coisa que eu não sei. E a BNCC, ela me protege em relação a isso. Então, se eu tenho uma formação específica, eu posso direcionar. Mas, claro que eu tenho que comungar, não é, as outras linguagens, né, dentro daquilo que me foi direcionado na minha formação. Né? Eu posso encontrar dentro das artes visuais algo direcionado à música, direcionado ao teatro, que eu posso também mostrar para o aluno. Né? Então, nem sempre o professor é direcionado e deve, digamos, se preocupar. Meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que ensinar teatro, eu vou ter que ensinar música, né? Eu vejo muitos professores preocupados com essa preocupação, né? Mas calma, professor, você não precisa, né, entrar em pânico, você tem que direcionar dentro da sua formação. Certo? Então, era esse ponto que eu queria deixar claro, porque o pessoal geralmente me pergunta isso aí. Mas é isso, né? O filé mignon é justamente o respeito às ideias do aluno, é você mostrar, né, as características da arte para a criança, né, das linguagens artísticas para a criança, né, respeitar suas ideias e seus desejos e partir de suas vivências para poder mostrar o novo, né? Mostrar o novo para a questão da sensibilização às artes. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Poeta, dramaturgo alemão do século XX, chamado Bertolt Brecht. Eu queria que você nos falasse exatamente sobre isso. Como, historicamente, a arte foi sempre a válvula de escape para as diversas situações, sobretudo de crise que a sociedade passa, sobretudo de uma resistência que a arte sempre fomenta, alimenta, e como isso tudo, hoje, em pleno século XXI, no meio de uma situação pandêmica, como nós podemos dar este grito que a arte nos pede pela liberdade, pela cidadania, pela democracia, pelo direito do outro, pelo direito do diferente, por ter mais empatia, por vacina sim, porque pode ser polêmico, mas a gente precisa dizer, por vacina sim, por direito à educação de qualidade, e todas estas pautas que parecem diferentes do mundo das artes, mas que a arte também engloba e muitas vezes até nos ajuda a pensar neste sentido. Carlos, eu adorei você ter tocado nesse ponto, né? Eu até agradeço em você ter tocado sobre esse ponto da importância da arte para a construção de uma sociedade.
E no ano passado eu acho que a gente teve isso na prática, né? Foi muito prazeroso esse momento de descoberta da sociedade, de ver que realmente a arte importa, a cultura ela tem que estar presente, né, na nossa vida, assim como a ciência, assim como a educação física, né, que foi fundamental para que a gente pudesse livrar um pouco da nossa ansiedade nesse período de pandemia. E a arte ajudou também nesse processo de cura da nossa saúde mental, né, principalmente da sociedade. Foi onde surgiu o boom das lives, né? Ah, vamos, sei lá, juntar a família, já que a gente não pode ir para um show no São João, vamos juntar a família, ou então os amigos mais próximos para não ter aglomeração, que a gente sabe que teve, né? Então, dentro de casa para assistir a live do artista tal, ou então para assistir um filme tal, para assistir uma série tal. Né? Até os grandes veículos de comunicação, que, por exemplo, eu cito até a Rede Globo, que começou a reprisar, né, muito material de novelas, de produções teledramatúrgicas, né? Porque se teve a necessidade de jogar isso para a sociedade, de jogar isso para que as pessoas não pudessem ficar no vácuo, ficar sem ter um entretenimento dentro de casa, né? Então a arte ela despertou isso, aliás, essa pandemia despertou isso na gente, a importância de observar o quão é importante o trabalho de um escritor, o trabalho de um ilustrador, o trabalho de um músico, de um ator, né, de um produtor de cinema, né, que é aquela galera que às vezes lhe cobra um ingresso, né, que você às vezes acha caro demais, pagar um voucher que a gente chama, né, quando tá tipo num restaurante, vou ter que pagar R$ 5 acima da minha conta para aquele cara que tá tocando, isso não era para ser só de responsabilidade do restaurante, né? Então a gente começou a perceber que realmente essas pessoas, elas produzem, elas trabalham, elas comem disso e que elas nos geram, né, um pouco de bem-estar para nossa saúde mental. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta. Sim, conseguiu, maravilhosamente. A arte não é só entretenimento. A arte não é só, então, somente ludicidade. Mas a arte é também consciência. A arte também é, por exemplo, capaz de mexer com o cognitivo, de ajudar a pensar, de a desenvolver situações, sobretudo de pessoas necessitadas, até com uma certa deficiência, um déficit. Então, eu queria que você nos falasse exatamente sobre esses pontos em que a arte ajuda no desenvolvimento da interpretação, nesse aguçar do senso crítico, da ajuda na criatividade, estimular o raciocínio, porque nem sempre de pensar. Estou pegando um pouquinho do gancho nessa questão da importância, né, da arte em si. Se teve muita revolução nesse período de pandemia, de muitas pessoas criticando porque as igrejas, né, eu vou falar da religião cristã, das igrejas que se fecharam, né, saiu um decreto que não pode ter missa, não pode ter culto, né, então as pessoas começaram meio que a ficar mais ansiosas, né, mais doentes, né, por não poder frequentar um templo, não frequentar a igreja. Mas não é nem a questão da pregação em si, mas sim da parte artística que é envolvida no processo de um culto, de uma celebração religiosa. Os louvores, os hinos, né, de você entrar dentro de uma igreja, por exemplo, dentro do catolicismo, admirar uma arte em vitral, admirar uma escultura, admirar uma arquitetura, né, que lhe passa uma sensação de paz. O próprio barroco mesmo foi um movimento artístico lá do século XVII, na Europa, que a igreja meio que investiu na arte, investiu pesado, de forma exagerada na produção artística, para poder atrair novamente os fiéis que tinham se afastado devido à questão da Contra-Reforma. Né? Então as pessoas entravam nas igrejas, ficavam admiradas com aquelas esculturas, com aquela arquitetura, com a inovação dos louvores, e mesmo aquelas igrejas que não utilizavam imagens, como por exemplo a gente partindo para a religião protestante, né, que não utiliza-se de imagens, de esculturas, mas tem todo um trabalho de um louvor, tem um grupo de teatro, né, que é um momento que meio que traz a paz, né, espiritual para quando você vai procurar esse processo de cura. Né? Então, até dentro da religiosidade, muita gente, tipo assim, às vezes nem percebe isso, tipo, eu não vou poder ir para a missa, eu não vou poder ir para o culto domingo, né? Meu Deus, vou ficar na ansiedade em casa, mas o que
faz elas a estarem lá, né, o que se sentirem motivadas a estar lá também é a arte, né? Eu acredito que talvez 60%, né, de todo o processo de construção de uma celebração religiosa é estar lá, é louvando, é dançando, é aplaudindo, né, admirando aquele templo, é estar num local que lhe traz essa questão de segurança e paz. Então a arte realmente, ela é fundamental, né? Então, é super engraçado que você vai falando e aí me vem cada coisa na cabeça, porque tem até uma música, até um pouco conhecida, que se diz que Deus é um artista visual, né? Que a música diz assim: se Deus te desenhou, ele estava namorando, né? Então, esse Estava desenho, feliz, né? Estava em né? êxtase, em aura artística, como a gente chama, como Walter É, Benjamin, né, cita também. A aura artística, ou seja, ele estava em êxtase de produção, de criação, né? pois é, ainda fez uma coisinha tão bonitinha, né? Assim, tão fofinha que nem eu. Brincadeiras à parte, mas realmente isso faz todo sentido. E isso é sentido mesmo, de forma muito penetrante, quando a arte é capaz de nos transmutar. Por isso que nós colocamos para a nossa discussão exatamente isso, um diálogo entre o lúdico e o real, porque a arte nos desinstala. A arte tem essa capacidade de nos tirar daquilo que parece o fim, que é catastrófico, que é apocalíptico, mas nos traz para uma centralidade, para lembrar que somos seres humanos, somos finitos, somos e precisamos ter esta consciência cada vez mais aguçada de que o outro, de que o próximo, de que o irmão, de que seja a Opa, Caio, nomenclatura que seja. Eu pensei que você estava no Titanic. eu estava Detalhe, quase fundando, né? Era. mas Foi o trip. ele não Desculpa, cara. simplesmente ele voltou. Mas, e, por exemplo, essa semana eu tive a grata surpresa de descobrir que o Júnior, desculpe a intimidade, eu estudei desde o início com essa intimidade, e que o professor Júnior, por exemplo, é sobrinho de uma amiga minha de 300 anos atrás, que é a irmã Zumira, que me ensinou as mais belas piadas, as carecas e as cabeludas, né, que eu costumo dizer, quando eu encontro, eu digo, irmã Zumira, hoje vai ser careca ou cabeluda, porque ela às vezes conta umas meio pesadas, aí a gente fica brincando. Mas a arte tem essa capacidade de unir pessoas, de unir situações, de unir movimentos, de unir lutas. E eu queria que você nos falasse exatamente sobre como é que esse momento é visto de transição entre o que parece ser um mundo lúdico, de fantasia, e quando a arte me leva para o mundo real. Tem uma pontezinha, tem uma linha tênue aí? Nos fale sobre isso. Sim, sim, né? O Walter Benjamin, ele fala muito sobre essa questão da experiência artística e ele denomina isso como aura, né? A aura artística é o momento que você entra em transe, né? Com seus pensamentos, com o seu psique, né? Nessa questão da produção, do sentir, né? A arte, né? Sabe aquela música que você entra, que você viaja, aquele filme que você começa a chorar, né, emocionado, porque, sei lá, o mocinho faleceu, a mocinha se casou. Então, é esse o momento que o humano, né, o ser humano, ele começa a sentir essas vibrações, a proposta que o artista fez, de sentir a aura, né, a aura da produção, a aura de absorver tudo isso aí. Né? Então, é nesse momento, realmente, que acontece esta, esta fase, né, desse processo que comunga, né, o espectador, a obra e o artista. E é interessante como algumas obras, sejam cinematográficas, sejam musicais, têm este condão de nos transportar, por exemplo, para o passado. Muitas pessoas, ao ouvirem uma música, lembram de dados momentos. Eu, por exemplo, quando eu escuto música brega, logo me a sofrer e a lembrar o chifre que já levei. Mas são situações, né?
Quem nunca, né? Enfim, mas essas condições de sensibilidade artística, elas são, por demais, interessantes dentro de um processo educacional, um processo em que a gente fala sobre questões socioemocionais, que cria afetividade, que cria vínculo, que é capaz de transformar um ambiente. Então, eu queria que você nos falasse exatamente sobre isso, como essas competências, habilidades, ou você pode dar o nome que você quiser, dons, talentos, o que você imagina que a arte é capaz realmente de transformar na prática situações que parecem dificílimas, mas que podem, através da arte, serem sim transformadas. Eu gostaria até de falar de exemplos meio que empíricos, né, da minha prática, da minha vivência, onde como educador, a gente se depara, né, nesse tipo de situação, de alunos que às vezes estão passando por um processo de depressão, um processo de crise de ansiedade, um processo de, de problemas, né, familiares, e que a arte é aquele viés que tira ele daquele problema, que tira ele daquele momento. Né? Hoje nós temos arte-terapeutas, né, que ajudam nesse processo aí de muita gente meio que se distanciar desses problemas que, infelizmente, só está se multiplicando na nossa sociedade, que são os problemas associados à psique, né, associados à saúde mental. E a arte, ela meio que afasta disso. Eu já tive alunos mesmo que, por exemplo, os pais, em reuniões dos pais, que os responsáveis chegaram para mim e disseram, olha, o grupo de teatro da escola salvou a minha filha, salvou o meu filho, porque eram crianças, adolescentes que ficavam em casa pensando em coisas bem negativas mesmo, que eu não queria nem citar aqui, né, já para não impactar tanto, mas que aquele momento que ele estava no grupo de teatro na escola, aquele momento que ele estava viajando, fazendo apresentação, né, aquilo ali livrou ele do pensamento negativo. Né? E a arte é uma válvula de escape, né? Eu acho que o psicólogo Irinaldo está aqui, quero mandar um abraço, né? Eu acredito que ele também considera esta minha fala no sentido da importância da arte no trabalho de desenvolvimento para uma cura, né, emocional, para uma cura dentro da saúde mental, e que ela realmente ajuda nesse processo. E dentro da educação, né, a educação ela possibilita, né, esse viés para que o aluno possa não se tornar artista, né, eu quero deixar bem claro isso, mas que ele possa, né, conhecer, né, caminhos que possa transformá-lo dentro das artes, né, dentro das diversas linguagens que a gente conhece, que a gente aprende no ambiente educacional. E é interessante quando você toca nessas questões em que a arte é capaz de libertar até mesmo de condições psíquicas, de depressão, de crises de ansiedade. Por exemplo, eu, quando tive a oportunidade de trabalhar também no setor social, trabalhar no CRAS, eu observava exatamente isso. Constantemente a gente via como a arte era capaz de impactar, realmente, de impactar vidas, de impactar sentimentos, emoções, afetos, de curar traumas, como a arte tem essa capacidade. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós tivemos há poucos dias, inclusive foi matéria de legislativa na Câmara Municipal, votos de aplausos pela musicoterapia utilizada para o tratamento dos pacientes com Covid-19. E eu ficava imaginando o que é que acontecia no interior, no íntimo daquelas pessoas que estavam lá entubadas, ou pessoas que estavam saindo daquela situação, mas com um trauma muito grande, que é a doença, e com sequelas, inclusive físicas. Então, a musicoterapia, nesse sentido, ajudou em muito, e continua ainda a ajudar, e é
uma constante na nossa sociedade nós termos a desvalorização do artista. Aquilo que você já nos falou, mas em que a gente, infelizmente, pelo consumismo, pelo mundo também globalizado, não vamos ser hipócritas dizer isso, isso ocorre sim, nós observamos as culturas de outros países, sobretudo de países europeus, ocidentais, enfim, ou qualquer outra situação, e nós colocamos naquela específica cultura uma idealização de cultura perfeita, e esquecemos da nossa cultura regional, dos nossos artistas locais. Aquilo que você diz realmente é uma verdade. Eu já vi, e digo por experiência própria, um artista patuense morrer à míngua, literalmente, desconsiderado, desvalorizado, inclusive, eu não vou nem dizer o nome daqui porque vai ser uma polêmica, mas inclusive nem sequer um padre tinha para presidir as exéquias desse artista, e era um artista conhecidíssimo na cidade. Sobrou para mim, eu tive que ir lá como leigo, como cristão leigo, que as exéquias não é um sacramento, é um parasacramental, então é cabível que possa também ser presidida por um leigo, e eu fui quem fui presidir as exéquias desse artista, e eu fiquei olhando para aquele homem lá, o corpo dele inerte lá no caixão, e eu dizendo, a obra desse homem, a obra que esse homem fez na cidade de Patos, e não tinha 5 pessoas no velório dele. Aí depois vem com a hipocrisia de colocar nome de rua, e aí vem com a hipocrisia de dizer, vamos criar uma comenda. Mas e quando a pessoa é viva? A desvalorização, a descaracterização do poder artístico que tem, só porque não está na mídia? Só porque não dá ibope? Paciência. Então é preciso que a gente valorize a prata da casa. Por exemplo, eu sei porque somos amigos em comuns, nós temos pessoas como Cida Alves, como tantas outras, Isabela Fernandes, pessoas que se apresentam, que estão aí lutando pela causa da música. Isso tudo nos faz refletir de que a arte na educação precisa agora ser uma educação para a arte. Precisa, nós mais do que nunca, na base. E aí, por isso que é importante os cursos, por exemplo, como o curso de pedagogia, tem assim uma disciplina de artes, desde os anos iniciais, passando pelo fundamental, pelo ensino médio e até no ensino superior. Nós precisamos sim ter artes para poder criar uma massa de pessoas que consumam a arte e que façam, construam também a arte. Queria que você nos falasse exatamente sobre isso. Eu acho que você foi tão completo na sua colocação, né? Eu vou voltar lá para a questão da musicoterapia. Eu acho que a modalidade artística, a arte-terapia em si, deveria realmente estar mais presente dentro dos hospitais, né? Assim como a pedagogia também está começando a se popularizar mais, tem a pedagogia clínica, né? Dentro da saúde. Então, acho que a arte-terapia em si também deveria estar mais presente. E foi muitos fatos, né, que a gente viu de matérias curiosas, tipo assim, de pessoas na UTI, né, que pediam para que o enfermeiro cantasse, o enfermeiro tocasse, né? Então, se faz realmente necessária a presença num processo de cura também física, né, a arte. Sobre essa questão da valorização dos artistas locais, queria até fazer um clamor, não sei se tem alguém, mas assim, essa live vai ficar registrada, né, Carlos? Então eu queria fazer mais uma vez um clamor, que é uma batalha que há muito tempo eu faço isso nas minhas redes sociais, já fiz na Câmara Municipal de Patos, que é de levar os artistas locais para dentro das escolas. A gente começa pelo caderno, pelo menos, né? Chega de colocar foto de menino se balançando
na creche, né, na capa dos cadernos, coloca uma obra de arte de um artista, atrás coloca um poema de um escritor patoense, coloca uma letra de uma música de um artista, de um músico daqui de Patos, né? Vamos popularizar isso, vamos levar isso para as escolas, né, para que a criança possa pegar durante 200 dias de ano letivo aquele material que ele nunca mais vai esquecer na vida, né, que ele tinha um caderno com a capa de um artista, sei lá, Murilo Santos, Aurélio Gomes, Alex Souto, Júnior Misaki, não importa, mas que ele vai saber que tem um artista ali, né? Então vamos levar mais isso para a gente precisa, gente, não sei se tem vereador vendo aqui, a secretária de Educação Adriana, que é um amorzinho, eu adoro ela, né? Vamos colocar isso na prática, né? Porque a gente já teve vários materiais já distribuído, né? Vamos distribuir material escolar, mas a capa do caderno tem uma paisagem, um coqueiro de uma praia, ou então uma moça com traços europeus, né? Ou então, sei lá, algo que não tem nada a ver. A última vez que eu vi ainda de característica aqui de Patos, eu acho que foi um caderno, uma foto de caderno que era uma montagem de várias crianças com a merenda escolar, ou então se balançando no parquinho lá da creche. Mas a gente precisa disso, a gente precisa começar a dar identidade. E a educação é fundamental para isso. A educação é uma grande porta, né? Por exemplo, a gente fala muito em momento literário nas escolas. Vamos fazer projetos de leitura. Aí vai trazer sempre a menina do laço de fitas. A gente sempre traz alguém lá de fora. A gente sempre traz a Cinderela ou a Bela Adormecida. Gente, Patos tem escritores, né? Patos tem gente com trabalho. Né? Então vamos levar isso, né? Tem gente daqui de Patos que é premiada lá fora, né? Que é elogiada pela crítica pelo seu trabalho, seja na música, seja nas artes visuais, seja na produção literária. Então, por que não? Isso não está sendo, né, incluído dentro das escolas, dentro da sala de aula, né? Eu acho que não deveria ser só aquele momento no aniversário da cidade em homenagear um artista e tal, não, mas sempre, né? Nós temos mestres das artes aqui, já teve gente muito boa do artesanato que já faleceu, que não é lembrado, né? Mas em memória alguma, a gente não vê o trabalho, não vê o registro desse povo, né? Eu falo novamente de Reis, gente. De Reis é uma figura, né, que tem que ser sempre homenageada em vida. Tem vários documentários, tem obra de De Reis fora do Brasil, né, que já foi aí para festival de cinema, festival de audiovisual, e que é uma galera muito boa na produção do audiovisual aqui em Patos. Há filmes produzidos aqui que não são exibidos nas faculdades, eu digo faculdades em forma geral, gente, universidades, né, no campo superior, né, que raramente é produzido sobre isso, né, aliás, é mostrado isso, não só na educação básica, que a gente tem que popularizar, a gente tem que trabalhar essas condições para que a gente possa sair dessa cegueira, né, cultural e possa criar uma identidade, dizer, minha terra tem artistas, minha terra tem cultura, né, então tudo começa através da educação e a pedagogia é uma porta para que eu possa realmente colocar, né, essa máquina para funcionar. Pois é, essa máquina que funciona, essa engrenagem que não para, artístico, cultural, está aí, disponível. Basta que nós criemos o bom hábito, não só o bom hábito da leitura, da literatura, mas de todas as expressões artísticas, e estamos aí na luta, né? Para ver se um dia, por exemplo, sai o nosso teatro, né? Que está aí o templo artístico da nossa cidade. Hoje parece que houve uma movimentaçãozinha por aí na cidade, com uma assinaturazinha aí de uma nova etapa, mas uma obra que se arrasta. O que é isso? Que outras obras saem? E quando se fala de artes, quando se fala de cultura, a coisa é tão devagar, a coisa não é levada a sério. Quando é para se tirar do orçamento, como eu já disse, a primeira coisa que se faz é tirar da cultura, é tirar da arte. Sabe por quê? Porque a arte tem a capacidade de nos desinstalar. Não nos esqueçamos. A arte não é só bonitinha, não é só para encher os nossos olhos, mas é para nos fazer pensar, refletir, ver as questões sociológicas, antropológicas, filosóficas, tudo isso que Não é só a exposição do belo, né? A gente tem que quebrar isso aí.
Pois é, né? Porque imagina só que se fosse por beleza, nem eu estaria hoje aqui conversando com o Júnior, né? Porque É isso, realmente bom. falta, falta, falta a mim esse Tudo isso. ingrediente todo. Então, né? Então, eu espero que nós tenhamos provocado neste nosso bate-papo, nesta nossa conversa sobre a arte na educação, um diálogo entre o lúdico e o real, mais do que trazer aqui receitas prontas, não é? Mas nós precisamos provocar, fomentar o diálogo, fazer com que outras pessoas reflitam, com que educadores, sobretudo, pedagogos e de tantas outras áreas do conhecimento, vejam sim a importância que tem a arte, que ela é necessária, sim, ela é não um bem de consumo, mas ela é um bem em construção da pessoa, do ser ontológico. E isso é preciso que nós entendamos. Aí, muitas vezes a gente vê pessoas que dizem, mas eu não tenho tal dom, eu não tenho tal talento, eu queria ser um artista. Talvez você seja um artista. Sobretudo no nosso país, viver com um salário mínimo que é de miséria, precisa ser um artista e dos bons para poder sobreviver. Talvez na sua profissão você pode exalar um pouco de arte. Vamos deixar de ter uma cara carrancuda, de limão azedo, vamos deixar de ser gente estressada, vamos sorrir mais, vamos ser acolhedores, empáticos, felizes. Vamos exalar, através das diversas expressões artísticas, aquilo que é o âmago do nosso ser. Então, eu espero que esta nossa conversa tenha servido para isso. Combinas? Tudo acertado? Mais algo a falar? Que fale agora o cálice para sempre. Quero só reintroduzir a fala da minha grande amiga, né, e companheira de artes, a professora Núbia, que faz um excelente trabalho na escola Zé Gomes Alves, que ela disse: a arte tem o poder de revolucionar e muitos têm medo do povo começar a pensar, criar e questionar. Então está aí a resposta, o porquê que politicamente não se investe tanto em arte, porque sempre retiram da arte, da cultura, melhor, né? Então é isso. Então nós temos que realmente começar a observar isso, sermos mais críticos, né, em relação àquilo que estão nos vendendo, né, e para que a gente não possa estar aceitando tudo. Carlos, eu sei que já está chegando a finalização da nossa live, né, é uma pena, e desde já eu já gostaria de agradecer a você, né, pela iniciativa, por essa excelente condução. As FIP tem uma pérola muito grande nessa parte de cerimonial, que é você. Eu fico até assim, babando, porque eu sou um cara que eu faço igual meus professores no mestrado, eu sou um contador de história, eu começo a falar e vai, né? E você tem toda aquela pose de cerimonialista que eu admiro demais, né? E eu tenho até uma certa inveja de quem é assim, bem calminho, tranquilo, mas você é um cara que eu admiro demais e que eu achei muito bacana pela aquela experiência que a gente teve no lançamento do livro de Kilmara, que você falou que tem 2 publicações e que você se vê já escritor e que você quer realmente fazer o seu livro, né? E que eu espero ansiosamente para isso, porque suas palavras são muito sábias, né? E eu quero mandar também um abraço para o artista brasileiro, artista patoense que está aqui, né? Estávamos até pouco tempo atrás conversando um pouco sobre essa questão do cenário artístico daqui de Patos, né? A professora Edilene, que eu tenho uma admiração nossa, né? Já de anos que ela me conhece, que eu vivia passeando pelos corredores da FIP na época que eu fazia jornalismo, depois eu entrei de vez na educação, parti para a área da supervisão, né? Depois me formei pedagogo e que construímos essa admiração, né? Obrigado, professor Alba Jean. Também a Júnior Dantas, né? Eu estou honrado em ver Júnior Dantas aqui na live, que é um artista da cidade de Ipueira, que está hoje, né, no Centro-Sul. A gente chama assim, que é o nosso pequeno príncipe preto, né? Já
entrevistado internacionalmente, que está aqui presente na live, que agora está com um projeto lindo, super pedagógico, chamado Pequeno Herói Preto. Tem vários trabalhos no YouTube, eu aconselho que vocês procurem, né, esse material, né, e tem que estar dentro da sala de aula também. Isso aí, de um artista daqui, da nossa região, do Seridó. Né, e queria me despedir, já convidando todos vocês a conhecerem a minha amiga Clarice, né, da Clarice Andorinha, e apresentar um pouco dos meus projetos, que estamos aí em divulgação. E a arte literária foi quem me tirou também de uma crise muito brava, né, nesse período de pandemia, quem me ressuscitou, né, foi a literatura, e principalmente a literatura infantil, que a gente tem esse prazer de trabalhar com a ludicidade das ilustrações, né, que juntou as minhas habilidades com técnicas de desenho e pintura, juntamente com o que eu já produzia em peças teatrais e que surgiu nessa oportunidade de me fazer escritor. Né? Então, Clarice Andorinha, meu projeto de mestrado que também virou livro Quadrinizando nas Aulas de Arte, né? Que foi aliás, o resultado de uma pesquisa que eu fiz enquanto professor de artes numa escola no Rio Grande do Norte. Então, esse material aqui, gente, não está à venda, mas se tiver algum professor de arte que queira esse material, é só entrar em contato comigo que eu distribuo ele gratuitamente. Né? Eu tenho como fornecer para vocês isso aqui, certo? E, por último, em setembro, se Deus quiser, em setembro ou em outubro, a gente vai estar lançando esse projeto aqui, que é o Mágico do Seridó, que é uma adaptação do Mágico de Oz, que eu fiz em uma peça teatral lá no Rio Grande do Norte, e que decidi repaginar e transformar, eternizar melhor em obra literária, né? Então vai ficar aqui esse registro literário dessa obra que eu também ilustrei, né? Escrevi e ilustrei, e que está muito bacana, e que eu espero que também vá para as escolas da vida, porque eu acredito que a escola realmente é onde hoje está se falando muito em momentos literários, despertando o olhar para a literatura das crianças, não só das crianças, mas também até para adulto, né? A gente não pode esquecer do ensino de jovens e adultos, né? A EJA, que recentemente eu tive a oportunidade, através da professora Maria José, de ter a minha obra Clarice Andorinha trabalhado no ensino da EJA, né? Para já vovôs e vovós, né? Muitos de assentamentos rurais, e que isso, eu fiquei muito honrado em saber que essa obra ajudou no processo também de letramento e de alfabetização de algumas dessas pessoas, né? Eu não imaginava quando eu construí essa obra, tipo, isso vai chegar na mão de adultos, vai chegar na mão de pessoas que já passou, né, por muitas chagas da vida, que agora está buscando na educação uma saída, né, para poder adquirir mais conhecimentos. Joama, um grande beijo para você. Mirela, minha aluna também que está aqui presente. Eu fico muito feliz quando os meus alunos podem prestigiar um pouco do meu trabalho enquanto artista, não apenas enquanto professor. Então, Carlos, muito obrigado a todos que acompanharam esse momento de diálogo, né? Eu me sinto muito honrado, até mesmo enquanto professor convidado, né, da disciplina de arte e educação nos anos iniciais do curso de pedagogia aqui da Unific. Eu acho que ficou assim, um gostinho de quero mais, né? Certamente, muitos haverão de concordar de que nós precisamos gritar bis, de novo, né? Então, certamente nós vamos, em um dado momento, necessitar chamá-lo novamente para um novo bate-papo, uma nova conversa, porque eu sei que aí nesse coraçãozinho, honestamente, vive um turbilhão de ideias, de pensamentos, de coisas que nos ajudam nesse nosso processo educativo, formativo. Dizer que Clarice é uma lindeza, viu? É uma maravilha, é lindíssima, e que nós estamos aguardando ansiosos pelo Mágico do Seridó, a sua segunda obra, né? E certamente nós ainda ouviremos muito esse nome, viu? Guardem esse nome, porque prêmios nacionais podem vir, viu? De repente, não é, a gente vai ter esse querido amigo, professor nosso, com o seu trabalho de arte, de educação, sendo reconhecido, e mais do que reconhecido, eu acho que para um artista
o pagamento é que a sua obra circule, que a sua obra voe. Assim como o Rubem Alves, que nos traz aquela belíssima crônica sobre uma gaiola aberta. Eu acho que esta noite serviu para não prendermos um pássaro em liberdade, mas para que esta gaiola aberta, livre, democrática da arte e na educação possa nos trazer a consciência do respeito, da empatia, do amor. Enfim, quando nós conseguirmos engaiolar todos os nossos sentimentos em nosso coração, será o momento, sim, de nós dizermos claramente: a arte venceu. Por isso, muito obrigado, professor Júnior Mizaki, por esta noite, que foi certamente uma noite espetacular. A todos Eu quero isso, né? Gratidão, né? A gratidão, a honra com certeza é minha e eu quero voltar mais vezes, viu? Eu quero voltar mais vezes para a gente falar também sobre literatura infantil, falar sobre outros campos também, né? A gente falou sobre artes numa linguagem geral, mas tem muita coisa ainda que a gente pode render por aqui, tá certo? Então, um abração, obrigado a todos que acompanharam. Qualquer coisinha é só me adicionar aí nas redes sociais e ficar acompanhando, porque em breve vem novidades aí. Muito bem, então diga aí as redes sociais, faça propaganda, aproveite que é de graça, não vou cobrar nada, então fique à vontade, venda seu peixe, viu? Essa é a hora. Inclusive, essa é a hora do beijinho, beijinho, sem ser o show da Xuxa, né? Mas fique à vontade, viu? Se quiser mandar um alô para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para o papagaio da vizinha, enfim. Eu quero só mandar um abraço para a galera que acompanhou, que mandou mensagens aqui: Rubênia, Mirella, Joama, Roberta Lucena, Edilene, Núbia, Ivanilson. Nossa, muita gente aqui, Marta Hélida que entrou, brasileiro, muita gente aqui, né, mandando mensagens e coraçãozinhos aqui. Eu agradeço demais, gente. A professora Carla também, né, diretora da Escola Ágape, também que entrou e deixou sua mensagem também, que eu tenho uma admiração muito grande também, né? E é isso, né? Então vamos ficar aguardando, né? O Mágico do Seridó, que tem muita novidade sobre isso. Eu espero que vocês gostem dessa obra, que foi preparada com muito carinho, né? Com a ajuda da professora Cláudia Jean, que também é da Unifip, né? Do curso de Letras, e que ajudou na revisão e na coordenação pedagógica. Um grande ser humano, uma grande profissional, né? Eu rasgo elogios mesmo para ela, porque eu trabalho com ela lá no Rio Grande do Norte e eu acompanho o desenvolvimento dos projetos dela por lá, que faz realmente a diferença, uma educadora que sabe fazer a diferença. Então, muito obrigado a todos, boa noite, Carlos, obrigado por essa sensibilidade, por esse momento, né? Você é um grande cara, tem uma admiração enorme, né? E seu livro está guardado, no dia do lançamento eu vou lhe entregar os 2 que eu lhe prometi, tá certo? Então, vamos aguardar isso aí. Um forte abraço. Muito obrigado, se cuidem, se protejam, vacina sim, vacina boa é vacina no braço, sem querer saber o laboratório, sem querer saber a procedência, vamos nos unir para dentro em breve, quem sabe, nós termos as nossas aulas presenciais novamente do ensino superior, e aí a gente se encontra pelos corredores Unifip, nos corredores da vida, pela correnteza da poesia, do amor, da arte. Boa noite e até mais. Tchau, tchau.